Fala galera, esse é o canal Mundo América e o assunto de hoje é Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito que ocorreu durante os anos de 1864 a 1870. Os principais líderes do Paraguai nesse conflito foram Solano Lopes, José Dias e Domingos Sanches. Já do lado da Tríplice Aliança, os brasileiros Dom Pedro II, Duque de Caxias, Marquês do Herval, Barão do Amazonas e Conde Deu, o argentino Bartolomé Mitre e o uruguai Venâncio Flores. A guerra colocou o Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra foi resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações latinas possuíam durante a década de 1860. Ao longo dos anos de conflito, o grande prejudicado foi o Paraguai, que teve sua economia arrasada. Estima-se que o total de mortos, de acordo com as diferentes estatísticas, seja de 130 mil a 300 mil mortos. Diferentemente do que se acreditava até meados da década de 1990, a Guerra do Paraguai não foi resultado do imperialismo inglês. Essa interpretação do conflito foi superada por novos estudos realizados na área que levaram os historiadores a um novo entendimento. O conflito hoje é entendido como fruto da disputa de interesses entre as nações latinas naquele período do século XIX. O Paraguai, antes visto como nação possuidora de um modelo de desenvolvimento econômico e industrial único, passou a ser enxergado com os novos estudos como uma nação agrária, que havia passado por uma modernização exclusivamente no exército e que era assim dependente do capital e de técnicos ingleses. Além disso, era governado de maneira ditatorial por Francisco Solano Lopes, que utilizava sua função para enriquecer sua família ilicitamente. As razões para o conflito desencadearam-se a partir de 1862, quando Francisco Solano Lopes assumiu como presidente paraguai. O presidente ditador paraguai colocou em prática uma política de aproximação com os federalistas de Urquiza, adversários do governo de Buenos Aires, e com os blancos uruguaios, adversários dos governos argentino e brasileiro. A aproximação com os blancos era importante para o Paraguai, que garantia uma saída para o mar. No entanto, internamente, o Uruguai vivia um período de grande turbulência política por causa da disputa pelo poder travada entre brancos e colorados. Os colorados, liderados por Venâncio Flores, lutavam contra o presidente do país, o branco Bernardo Berro. Essa disputa política repercutiu no Brasil quando o governo brasileiro passou a ser pressionado pelos estancieiros gaúchos para que seus interesses no Uruguai fossem defendidos. O governo brasileiro deu seu apoio aos colorados e demonstrou interesse em intervir militarmente no Uruguai. O interesse brasileiro não agradou ao presidente do Paraguai, que havia sido convencido por seus aliados, os blancos, de que a ingerência brasileira fazia parte de um projeto de anexação do território uruguai e um futuro próximo do Paraguai. O Brasil, porém, interferiu no Uruguai apenas para garantir seus interesses econômicos e não possuía interesses expansionistas. A ação brasileira gerou uma resposta do governo paraguai, que lançou em agosto de 1864 um ultimato para que o Brasil não intervisse no conflito uruguai. O ultimato paraguai foi ignorado pelo governo brasileiro, que invadiu o Uruguai em setembro de 1864 e colocou os colorados no poder. Em represália à interferência brasileira, Francisco Solano Lopes autorizou o ataque ao Brasil e em dezembro do mesmo ano, uma embarcação brasileira que navegava o rio Paraguai foi aprisionada. Em seguida, a província do Mato Grosso foi invadida por tropas paraguaias. A guerra teve início. Após o início da Guerra do Paraguai, o conflito pode ser dividido em dois momentos distintos,
sendo um deles caracterizado pelo predomínio das ações ofensivas por parte do Paraguai. Esse período, no entanto, teve breve duração e foi logo substituído pelo predomínio das ações ofensivas por parte dos membros da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina. Após a invasão do Mato Grosso, o exército paraguai coordenou ofensivas militares que ocasionaram a invasão do Rio Grande do Sul e da província argentina de Corrientes. A invasão da província de Corrientes foi responsável pela entrada da Argentina na guerra. A entrada dos argentinos possibilitou a formação da Tríplice Aliança, formalizada em 1º de maio de 1865 e composta por Brasil, Argentina e Uruguai. A invasão do Rio Grande do Sul e de Corrientes foram grandes fracassos do exército paraguai, que foi obrigado a recuar de volta para seu território e posicionar-se defensivamente. Isso deu início à segunda fase do conflito, na qual os países da Tríplice Aliança tomaram conta das grandes ações ofensivas. Nesse período, destacou-se a Batalha Naval de Riachuelo, em junho de 1865, na qual a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima. Nessa batalha, a Marinha Paraguaia foi quase inteiramente derrotada e foi imposto um bloqueio naval ao Paraguai, que ficou impedido de receber provisões durante o restante da guerra. Outro destaque pode ser feito para a Batalha de Curupaiti, caracterizada por uma grande derrota dos exércitos da Tríplice Aliança. Estima-se que de 4 a 9 mil soldados entre brasileiros, argentinos e uruguaios tenham morrido nessa batalha. Uma vitória fundamental dos exércitos da Tríplice Aliança aconteceu durante a conquista da Fortaleza de Humaitá, em 1868. A Fortaleza de Humaitá era um ponto estratégico da defesa paraguaia, e sua conquista abriu margem para novas conquistas. O enfraquecimento das defesas paraguaias após perderem Humaitá permitiu ao Brasil e aos seus aliados conquistarem Assunção, capital paraguaia, em 1869. As batalhas de destaque após a conquista de Assunção foram, primeiramente, a Batalha de Acosta Inhu, famosa pelo fato de o exército paraguai que lutou nela ter sido composto por adolescentes com menos de 15 anos. A derrota final do Paraguai aconteceu na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando Francisco Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros. No caso do Paraguai, a guerra gerou uma grande destruição na frágil infraestrutura e economia do país e causou um grande número de mortos. No caso brasileiro, a guerra contribuiu para o fortalecimento do exército como instituição e para o enfraquecimento do sistema político monárquico, que passou a ser questionado. Além disso, economicamente a guerra foi desastrosa para o Brasil. No caso de Argentina e Uruguai, os impactos da guerra foram bem menores, o que evidencia o baixo grau de envolvimento de ambos no conflito. Na questão política, a guerra garantiu o fim dos conflitos políticos que aconteciam nos dois países, federalistas e unitaristas, no caso argentino, e brancos e colorados, no caso uruguaio. Além disso, a Guerra do Paraguai contribuiu para o enriquecimento da classe mercantil de Buenos Aires. Esse foi um resumo desse grande conflito. Para ficar por dentro dos outros vídeos, se inscreva no canal. Valeu!